Oi, gente. Bom dia. Como que vai você? Você tem alguma verdade que tá te enganando hoje? O que que você acha? Você acha que conhece toda a verdade sobre você, sobre o que você vai fazer hoje? Ou você acha que tem alguma coisa que tá incompleta dentro de você que precisa ser resolvida? Eu tinha tantas eu tinha tantas mentiras que eu criei e achava que era verdade. Eu comecei a anotar aqui, deu 30. Isso é as que eu ainda não lembrei ainda, que eu já converti, já reajustei. Mas é incrível como que a gente cria mentiras. O nosso cérebro, né? Desde criança ele vai criando a sua própria verdade, mas é tudo uma mentira. Uma mentira que faz você se travar, faz você não acreditar em você mesmo, faz você se sentir incompleto. E eu descobri isso por uma maneira muito engraçada. Muito engraçada. Eu vou abrir a minha vida para vocês. E eu tenho certeza que em alguma coisa você vai se identificar. Essa semana eu fiquei muito incomodada porque eu achava que o Rubens, meu marido, ele tava ficando mais tempo no celular do que comigo. Aí eu falei assim: amor, você sabe que eu gosto tanto de ter uns minutos com você, assim, 100%. Larga esse celular. Só que é o trabalho dele, não tem como. E eu fiquei assim, eu falei, não, não é possível que alguém que tem as habilidades que eu tenho não conseguir convencer o Rubens de que ele tá errado. E aí, menino, eu me esforcei, me esforcei, me esforcei. Me esforcei tanto que eu cheguei quase a dar um colapso no cérebro de tanto que eu me esforcei. E tentei falar isso pra ele, mas, tipo assim, a mensagem não entrava na cabeça dele. Mas olha o interessante, o que aconteceu? Era noite, né? E aí eu resolvi mais ou menos com ele, só que aí eu perdi o celular à noite, tipo assim, perdi dentro da minha casa. Pode um trem desse? Mas aí tá bom. No, aí só que, tipo assim, quando encerrou a conversa, eu percebi que o problema não era ele no celular, o problema é o que aquilo representava no meu coração. Que naquele dia eu não tava uma pessoa top, eu tava estabelecendo uma condição para mim mesma, inventando uma mentira para mim mesma, de que eu precisava ter a atenção do meu marido, sendo que na verdade a gente só precisa da atenção de Deus primeiramente. E o resto é um presente, é uma dádiva. Na verdade, a gente precisa da nossa própria atenção com a gente mesmo, né? Que foi o que eu descuidei. E aí eu falei assim: ai, Deus, obrigado pela correção. Toda vez que você tenta forçar uma ideia na cabeça de alguém, você pode ter certeza que você vai ser exposta nos seus defeitos, porque o problema é você. Ninguém tem o direito de forçar a ideia na cabeça dos outros, porque quebra a individualidade de Deus. Foi Deus que fez você livre e Deus fez o outro livre. Mas enfim, passou aquela a noite, passamos muito bem, graças a Deus. Mas no outro dia eu acordei com a mente tão cansada assim. E eu fui muito bem tratada por Deus, sabe? Ele falou assim: filha, não precisa fazer nada hoje. Tá tudo pronto. Você semeou durante a semana, só desfruta do que já tem, né? Tudo pronto, entre aspas, porque a louça estava sem lavar. Mas aí, e ver aquela paz tão gostosa, falei: ai, Deus, obrigada. Eu me sinto honrada. Eu preciso mesmo desse descanso. E fiquei assim, a metade da manhã, até conversei com meu marido, só fazendo as coisas sem planejar, sabe, devagarzinho, na medida que você pode. E descansei bastante, aí eu almocei, e aí eu comecei a entender muita coisa. Eu comecei a entender tanta coisa. E quando eu descansei, que eu melhorei, a primeira coisa que Deus mandou, eu tava até assim, animada. Falei: amor, hoje Deus me deu um dia de folga, eu não preciso me preocupar com nada. Eu só vou descansar, vai ser assim um dia maravilhoso, assim, só descansar. Só que assim que eu almocei, que eu descansei, que eu entendi o que Deus estava me ensinando,
A primeira coisa que ele me mostrou foi a louça para mim lavar, que era para mim fazer as minhas tarefas, que já era o suficiente. E eu fiquei pensando assim, eu já fiz isso várias vezes, sabe? De parar tudo o serviço da casa, igual o lockdown que eles fazem, de parar tudo o serviço da casa e falar assim, não, agora eu vou me ajustar e a casa vai ficar para depois. E às vezes demorava 3 dias para me conseguir voltar à casa normal. Mas por quê? Porque eu sou o primeiro lugar na minha vida, no meu amor. Deus fez assim, pra gente amar nós, porque Deus nos amou primeiro. E como que é interessante, nada fica em desordem por muito tempo quando você prioriza o seu cuidado primeiro, a sua alma, quando você prioriza o seu tratamento, nada fica sem cuidado. A diferença é que agora eu tô bem espertinha e eu me rendo tanto para mim ser cuidado, assim, por mim mesmo, que com meio dia de serviço eu já fico top, eu já fico pronta para lavar a louça, porque eu penso, meu Deus do céu, se eu demorar um dia para mim ser ajustada por dentro, a louça não vai caber na pia. Mas é o melhor. E é interessante porque aqui em casa eu não favoreço ninguém. Todo mundo é livre aqui em casa. Só que ninguém é obrigado a me favorecer também. Mas tem hora que é bom, tem hora que eu me lasco. Porque se o trem desandar aqui e ninguém tiver tempo pra me ajudar de coração, aí eu vou ter que lascar sozinha. Porque tudo precisa ter amor e satisfação. Senão não faça, não faça. Adianta você às vezes achar que isso é errado, né? Tirar um dia para você e deixar a casa bagunçada uns 3 dias. Adianta você disfarçar a sua alma com tarefa, com coisas e ficar 10, 15, 20 anos sofrendo. 20 anos se sentindo incompleta, sabe? Depois que eu me ajusto, que eu entendo o que eu preciso aprender hoje, porque todo dia, ajuste é todo dia. Quando eu entendo, eu fico tão leve, e é tão bom servir as pessoas com coração leve. Você lavar a sua loucinha lá com coração alegre, é tão bom. Pra que carregar a dor por tanto tempo? Por isso eu quero que você reflita qual é a mentira que você tem acreditado há tanto tempo, que você tem se sustentado há tanto tempo, para você não acreditar em você mesmo, para você não ajudar você mesmo, para você achar que você é vítima e precisa de uma condição para ser favorecido. Qual é a sua mentira? Eu, como não sou bobo, comecei a anotar, porque era tanta. Mas eu quero passar um exercício para você. Algumas coisas não fazem sentido para sua identidade, porque é a minha identidade. Mas para uns vai doer no coração quando ouvir essa palavra. Ou então vai trazer curiosidade. Peraí, dá a impressão que isso também me travava. Por que me travava? Você pergunta para você mesmo. Porque é totalmente diferente. O que é mentira para mim pode ser uma verdade para o outro. Só que instalada de maneira errada. Por exemplo, quantas vezes você instalou medo no seu filho quando era criança para você proteger ele? Era uma mentira, mas era uma intenção de proteção. Então, muitas vezes o nosso cérebro ele faz isso com a gente mesmo. Ele instala uma mentira para nos proteger, só que no final dos tempos, né, isso vai nos prejudicando. Então, é muito interessante. Eu cuido muito aqui com o Pietro quando ele quer fazer alguma coisa, porque ele só quer fazer coisa nova e coisa que dispara o coração, sabe? Como que é? Eu falo, filho, agora você não pode fazer isso. Agora não. E quando eu vejo assim que ele quer fazer aquela pirraça pra fazer as coisas do jeito dele, igual eu fiz, estava tentando fazer com meu marido, eu me sentia assim uma criança fazendo pirraça. Mas eu quero seu tempo do celular, eu quero. E o Rubens tentava me falar, mas não tem como. Mas olha só, você vive isso se você tem criança pequena. E eu fico imaginando, filho,
Não tem problema você querer as coisas do seu jeito, não tem problema. Mas enquanto estiver na minha casa, o seu propósito e o melhor para você é que você me obedeça. Então, aceita as consequências disso. Agora, quando você tiver, eu fico pensando, eu falando para ele, quando você tiver na sua vida, debaixo do seu teto, você é livre para testar e errar, porque as consequências vai ser somente suas. Não precisa me obedecer a vida inteira. Você só precisa entender que é importante isso por agora. E depois é lógico que ele vai entender, né? Quem não entende depois que a gente tem os filhos da gente? Mas é isso. Como que a gente vive uma vida tão medíocre por a gente não ser talvez essa criança que Deus quer que a gente seja, que Jesus falou lá na palavra, que quem não ser como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Porque é simples, a vida é simples, você não precisa dessa sofisticação toda, você só precisa ser simples para Deus, para entender aquilo que Ele quer te mostrar agora e entender que você também como criança, você absorve muita coisa de interpretação errada. Olha só, o tanto de mentira que eu inventei para mim mesmo. Vou começar. Só tenho meu serviço para oferecer para as pessoas. Eu não vou nem explicar porque tem muita. Deveria agradar meus pais a vida toda. Sendo que, na verdade, quando a gente sai da casa do pai, a gente para de agradar para cuidar. É diferente, tipo assim. Até a gente ficar... enquanto a gente é dependente, a gente agrada obedecendo. Depois que a gente sai de casa, a gente cuida, em vez de agradar. Porque quantas escolhas que meu pai não teria coragem de fazer e que eu fiz, mas que me ajudou? É diferente. Não posso enrolar porque tem muita coisa aqui. Não conseguiria superar dor no meu coração, morria de medo. Eu era fraca para esportes, coisa que eu instalei na minha cabeça. Eu era mais lenta que o normal, dependia do meu marido para ser completa, valorizava mais o tempo do que a satisfação das coisas. Tipo assim, interromper uma coisa que está sendo boa porque o tempo está passando. Meu marido precisava ser como meu pai. A maior decepção que eu lembro do meu casamento até hoje é saber que o meu marido não tinha as qualidades que eu tanto queria, que eu amava no meu pai e amo até hoje. Precisava ver a casa arrumada para ficar alegre. Eu era responsável por tudo que estivesse ao meu redor. Precisava obedecer à maioria para não ser rebelde. Precisava trabalhar fora para ser influente. Olha aí, hoje eu tô aqui dentro e você tá recebendo a minha mensagem. Só existe um caminho para a solução. Mentira, existem vários caminhos para a solução. Não poderia ficar perto de pessoas que não conseguem abandonar seus erros. Deus me livre de ficar perto do fulano. Sendo que eu sou pior do que o fulano e tô julgando o outro. Então, olha só. Perdoar mais de uma vez é burrice. Você perdoa uma vez. Perdoar mais que uma vez é burrice. Mentira, é inteligência com você mesmo. Minhas roupas determinavam meu valor. Vida boa é quem tem menos problemas. Quem tem mais vida boa é o que mais tem problema. Só que os problemas não governam ele. É tipo assim, tem a fila, tipo assim, é problema? Põe na ordem aí da fila. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. A vida boa é quem... tá, isso eu já li. Fracassos era prova de muita derrota. Sendo que fracassos hoje, para mim, é prova de muito ajuste de quem vai alcançar um alvo muito top. Deus gostava mais da maioria. Meu filho não pode sofrer o que eu sofri. Essa aqui, quem não pensa nisso uma vez? Meu filho é frágil. Meu filho é bebê. Meu filho precisa ficar comigo o mais tempo possível. Nem ele quer ficar comigo o mais tempo possível. É eu que quero ficar grudado nele. Só fazer o que tiver certeza que tá pronto, que tá top. Não posso errar. Mentira. Tudo precisava ser o mais rápido possível. Tudo precisava ser feito o mais rápido possível. O negócio é ganhar tempo, ganhar tempo, ganhar tempo. Dependia 100% da família para se sentir alegre. Pensa numa pessoa que ficava triste quando meus pais iam, tipo, pro sítio, deixar eu em casa. Eu pensava assim, vai doer tanto ficar longe. Desnecessário isso.
Só as pessoas mais cultas têm coisas novas para ensinar. Que tolice. Até o tolo, ele pode te ensinar alguma coisa. E como é barato a gente aprender com os erros dos outros. Acontece que a gente tá assim, numa mentira que tem que ter um nível que a gente ignora tudo que tá em volta da gente para nos ensinar. Até a formiga nos ensina. As coisas naturais são as que mais ensinam a gente. E são as mais gostosas de observar também. A qualidade de tempo não é qualidade de tempo, é quantidade de tempo. Tipo assim, eu converti, na verdade. Hoje eu acredito que a qualidade de tempo não é quantidade de tempo em si, mas é intensidade e satisfação. E eu achava que qualidade de tempo é ter muito tempo naquilo. E na verdade não é. Hoje eu não tenho tanto tempo com meu marido, mas tem mais qualidade do que quando eu tinha o dia inteiro com ele. Vê só a diferença das coisas, né? A primeira honra da casa vai para as visitas. Primeiras visitas, pelo amor de Deus, não vai se servindo. É interessante, é claro que você até se sente assim desrespeitada. Como assim? É claro que tem que dar honra para as visitas. Mas acontece que, pensa bem, você dá honra para as visitas desde que você se honra e honra a sua família primeiro. Você vai fazer um almoço, você trabalhou para conseguir o dinheiro de pagar aquela comida. Você acordou cedo, a mulher, né? Você acordou cedo, você fez seu serviço, você estudou um ingrediente, você estudou a receita. Nada mais justo de você fazer aquilo que der na telha, porque tipo assim, é você que tá fazendo. Aí, quando a gente é bobo, a gente se lasca. E aí, quando os outros estão comendo, a gente fica preocupado. E aí, você gostou? Aí a pessoa fala, ah, isso aqui, menina, isso aqui faz até mal pra mim. Eu não gosto desse cardápio, eu não gosto, não consigo, me desculpa, fulano. Aí você fica mal porque você se lascou e você não agradou nem você, nem a pessoa. Então, para também de trazer um monte de gente estranha na sua casa, com coisa que é mais importante que você também, que isso ajuda muito. Aí, olha o que eu faço. Quando eu tô bem, eu faço banquete, convido meus amigos. Quando eu não tô bem, eu faço tereré e convido os meus amigos, porque os meus amigos são pessoas que amam estar comigo, não aquilo que eu ofereço para eles. Então, entenda que o seu valor não é a sua mão de obra em si, mas é a sua alegria. Eu tinha, vou falar mais ou menos a última, que já deu 30. Eu tinha dó de mim e tinha dó de todo mundo, porque eu ficava o tempo todo com dó de mim. Não tem necessidade disso. A gente é top, só que sabe qual é o problema? A gente nasce num meio muito limitado, só tem o pai e a mãe que acreditam na gente, quando a gente nasce. Aí você vai errando, aí pro resto nem o pai e a mãe acreditam. E aí vira aquele problema, aquela trava, né? E você acha assim que você não tem valor. Mas tudo isso foi um ajuste na sua vida. Considere isso como um ajuste. Ame o seu passado como um ajuste para ajudar pessoas que são fracas hoje. Por quê? Se você não foi favorecida, é porque você não merecia, Deus me livre. É porque você não precisava. Você merece, mas aquilo que você acha que você merecia ia estragar você. É como se fosse a borboleta que a gente quer tirar ela do casulo para ela não ficar sofrendo ali para sair. Então entenda que tudo tem um propósito para te favorecer, para te promover. As maiores histórias, as histórias assim mais tristes, são as histórias que mais te promovem. Aí você fica o tempo inteiro de luto por causa disso. O seu agressor, ele nasceu para ser o seu provedor. Tipo assim, usa isso que você tá sentindo de dor, de trava, de autopiedade para ser sua mola para você dar um pulo lá na frente, sabe? E eu fico conversando com meu marido, como é bom, tipo assim, você semear muito tempo, você semear a fé,
você acreditar em você mesmo, você ignorar aquilo que as pessoas ficam debochando de você, porque uma hora os frutos vêm. Mas não seja aquela pessoa tola de falar assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo obedecer, eu não consigo. Mas aí você tá vivendo uma vida boa e aquele que consegue tá lá, ó, ralando, porque é difícil a gente escolher o caminho da verdade. Mais uma hora, aquela pessoa vai começar a colher aquilo que ela semeou. E aí você que não plantou nada, vai ficar na mesma vida que você tinha. Aí você vai falar assim, poxa, mas fulano tá tão bem e eu não consegui nada, não conseguiu nada porque você perdeu o seu tempo que você podia semear na sua vida. Então, aproveita o hoje para você semear em você mesmo, semear na sua família. Não fica querendo os resultados antes de trabalhar você mesmo. Sabe por quê? Quando você entende que você é top, que você não precisa de dinheiro, que você não precisa de favorecimento nenhum, tudo fica gostoso, tudo fica legal, porque você pensa, nossa, sem isso eu já sou feliz, com isso eu sou feliz, não interessa se eu perder. Agora, se você se lasca a vida inteira achando que só vai ser feliz quando tiver um emprego de valor tal, aí você consegue, tipo assim, esse maior emprego que você sonhou. Só que você não desfruta porque você fica o tempo inteiro pensando, se eu perder isso aqui, eu não vou sobreviver. Você fica o tempo inteiro inseguro. É como aquela pessoa que ela trabalha tanto para ter o dinheiro que ela não consegue gastar ele porque é difícil demais. Então é melhor você ser top do jeito que você tá, sem reconhecimento de ninguém. Para quando os seus resultados começarem a frutificar, você ser mais livre ainda de condição. Então, não fica tentando provar aquilo que você crê para alguém, porque você precisa guardar a sua identidade com Deus. Faz os seus sonhos, coloca os seus sonhos no esconderijo bem secreto, a sua imaginação, porque hoje eu vivo muita coisa que eu imaginei. Mas, assim, naquela época eu não estava preparada para entender. Então, coloca a sua imaginação num esconderijo bem secreto, só você e Deus, e não fica falando, nossa, eu acho que vai dar certo fazer tal coisa, eu acho que... Ó, puxa aí na sua memória. Quantas vezes você fez um plano top, e aí aquele plano deu tudo errado, mas aí deu certo de você substituir por outra coisa que era mais simples e foi divertido, não foi pesado e tal e tal. Sabe o que isso significa? Significa que se Deus sabe que você não vai ficar com a boca fechada, Ele não vai te dar o plano original, Ele vai te dar um plano que vai alimentar você para Ele conseguir executar o plano dele. Então a gente precisa entender que os planos de Deus são maiores, são melhores, são mais leves. Mas a gente precisa ficar com a nossa boca fechada, porque as pessoas não acreditam em nada do que alguém fala se essa pessoa não dá resultado ainda. E fora que o mal, ele tenta nos barrar o tempo inteiro. E aí você fica o tempo inteiro falando o que vai acontecer no seu futuro com a sua fé, falando o que vai acontecer. E aí, como você tá mais bobinho e o diabo tá mais espertinho, não vai acontecer do jeito que você viu, é óbvio. Vai acontecer do jeito que Deus permitir. Então, seja uma criança na mão de Deus. Seja uma criança, sonhe muito, sonhe. Sonha, viva o agora. O problema de amanhã, ele é para ser resolvido amanhã. Mas, viva com intensidade. Porque é tão bom você receber coisas que você não espera. Olha uma criancinha de 1 ano. Ele não se limita a nada. Se ele tá num apartamento, ele arruma um jeito de brincar. Se ele tá preso no quarto, ele brinca dentro do quarto. E ele não fica assim pensando, eu quero ter isso. Nossa, podia chegar um sorvete, podia ter isso, podia ter aquilo. Ele não pensa em nada. E quando você chega com algo para oferecer para ele desfruta tanto, porque ele não estava dependendo daquilo.
Então por que que você é uma pessoa top, fica dependendo dessas monte de coisa que não tem significado nenhum? Você é top, você é 100%. Então não precisa, não tem necessidade de você ficar esperando as coisas mudarem, tipo assim, as coisas facilitarem. Não vai facilitar, porque o sistema, ele é feito ele tem uma intenção maligna por trás, para barrar mesmo quem sonha, para barrar mesmo quem vai ser alguma coisa no tempo certo. Então, tira o tempo para você mesmo, se você tem alguma coisa que te prende, para você entender qual foi a mentira que você criou como verdade. E quando você encontrar, sabe o que você faz? Você pega e conserta ela bem direitinho, para ela se tornar uma verdade forte que vai te impulsionar para ser uma mola na sua vida. Tira esse tempo com você mesmo e para de tentar enfiar a sua ideia na cabeça dos outros, porque você não acredita, você se sente na obrigação de fazer as pessoas não acreditar também. Então respeita o propósito dos outros, assim como a sua dor foi necessária para você, a dor dos outros também muitas vezes, talvez 100% das vezes, é para o fortalecimento dela. Para de ver você como uma coitada, um coitado, e para de ficar tentando carregar os outros também. Então, cai para dentro de você. Seja uma criança que você vai provar coisas que você não espera, porque você não precisa criar expectativa com nada, tá bom? Eu acho que isso dá para mudar muita coisa na vida da gente. Mas começa hoje. E se junta também com pessoas que acreditam nisso. A internet está aí para te conectar com tantas coisas. A natureza te conecta com tantas coisas que acreditam em você. E você fica o tempo inteiro querendo acreditar e ouvir aqueles que reclamam da vida. Então, para de ficar perto de pessoas negativas. Só dá aquela assim, impulsionada nelas e vaza fora, porque não é o seu lugar. O seu lugar é no meio de pessoas que acreditam em você, tá bom? Vamos fazer uma coisa interessante? Se você encontrou alguma coisa aí que te doeu e que você passou o dia inteiro tentando resolver e você não conseguiu, e você está preocupado porque a pia de louça está enchendo e você ainda não se resolveu, coloca aí nos comentários como que eu faço. Qual é a verdade que eu posso substituir essa mentira? E você que já resolveu isso, você pode responder essa dúvida para a pessoa. E aí eu posso fazer o que tiver no meu alcance. Mas continuo sem celular porque eu fiquei enchendo o saco do meu marido e até hoje eu não achei meu celular. Mas é para mim entender que aquilo que eu acho que os outros têm que viver não é o melhor para elas, é o melhor para mim mesmo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sem celular e o meu marido tá aí de celular trabalhando. Mas é isso, gente. A vida é tão boa. Deus te ama tanto. Não tem necessidade de você viver uma vida comum hoje, sendo que você é top desse jeito. Tá bom? Abraços.